caramba, como é que eu vou avaliar a performance comportamental do meu vendedor se eu não sei quais são os valores dos comportamentos que ele precisa ter? Como é que eu vou dar um feedback para ele se eu não sei quais são os valores? Como é que eu vou fazer uma avaliação de desempenho se eu não sei quais são os valores? Porque eu posso olhar só para um lado, que é a conversão dele. Mas a gente precisa entender que a gente faz gestão de números e lidera pessoas. Eles com medo dessa rejeição com o cliente, inclusive interno, porque não tem valores, né, desenhados, eles acabam agindo nessa zona morna. Porque sem isso, eu vou estar toda hora dependendo do dono. Eu preciso extrair de mim e colocar aquilo nesse novo organismo. Bem-vindo ao Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta os times de marketing e comercial para alavancar suas vendas. Eu sou o Dani Botelho. E eu sou o João Rosa. Legal, João. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito legal nos times de receita. Exatamente. Né? A gente fala aqui bastante dessa conexão entre marketing e comercial, mas a gente vai falar ainda muito sobre receita, né? Que são essa união, inclusive, de um terceiro time, né? Marketing, comercial e área de CS também, né? No caso de uns funis de venda, onde acaba trabalhando a expansão de venda, né? Ou seja, clientes que já estão na base ou clientes que já estão ali comprando, a gente pode vender mais coisas. Mas Dani, essa parte de expansão, hoje tem alguns times de CS que fazem, mas tem um movimento muito no mercado que eu, inclusive, comecei a fazer no próprio EAG lá dentro, que é trazer esse cara do CS para dentro do comercial. Perfeito. Mas eu sei, empresas como a Exact Sales fazem isso, eu sei que o Conrado Adolfo faz isso no time dele, enfim, outras empresas que a gente conhece por aí que tem essa função que está dentro do comercial. Mas eu queria trazer essa... Pode concluir, vai lá. Mas, João, maturidade, né? Exatamente. Não foi... Precisou de um tempo ainda de maturidade dentro do próprio time comercial para chegar do tipo, não, agora vocês vêm para cá e vamos trabalhar dentro do... Mas eu acho que tudo isso é processo. Se tu constrói desde o início, não precisa ter essa transição, né? Mas eu queria trazer essa clareza, eu acho que tu começou muito bem falando do time de receita, que é explicar para quem tá ouvindo quem que é o time de receita, né? Boa. O time de receita são todas as pessoas que geram receitas para dentro da empresa, né? Então, mas o marketing gera receita? Claro que gera. Se o marketing não gera toda a demanda, o comercial não converte. E a mesma coisa, em algumas empresas, o time de CS vai gerar essa receita, em outras empresas a gente pode ter o comercial 2. Porém, o time de CS ele gera também muita demanda pro time de comercial 2, ou time de expansão, fazer esse fechamento. Então, essas três áreas, elas estão conectadas, e o que é mais importante disso tudo, Dani, por que quando a gente fala em time de receita, a gente conecta essas duas áreas, ou essas três áreas? Porque elas vão ter que ter a mesma linguagem. Perfeito. E essa é a maior dificuldade que a gente encontra hoje em muitas empresas. O marketing se comunica de um jeito, o comercial fala de outro, Perfeito. E o time de CS, de pós-venda, enfim, de entrega, fala de outro jeito. Então, essa comunicação não está unificada. Essa comunicação tem muito boi na linha. Não só a comunicação, mas as decisões também, né? Exatamente. E aí, hoje a gente fala, então, de valores, Valores. Valores do negócio, valores da cultura organizacional, para, inclusive, ajudar a conectar esses times. Exatamente. E eu até preparei aqui um texto, né? Uma colinha que... Cara, os valores é um dos 3 pilares que direcionam uma empresa. Que direcionam um time de marketing, um time de comercial, um time de CS. E sem eles, vocês vão entender, ao longo dessa conversa que a gente vai ter aqui, eu e o Dani, o quão difícil é algumas coisas. E talvez algumas das situações que você viva aí no seu dia a dia esteja relacionado pela falta de valores claros e definidos dentro da tua empresa, dentro da sua empresa, dentro do teu time comercial. Sobrecarrega a liderança, sobrecarrega dono de empresa, infantiliza o líder, infantiliza quem está na operação, ninguém sabe o que fazer, precisa pedir a bênção, né, para um dono de empresa, ele já está com um monte de decisão para tomar. Sim. E uma ferramenta super simples de lidar, né, que a gente inclusive vem da área da administração, mas pouca gente faz e engaveta, né? Não sabe nem como utilizar aquilo. Exatamente. E acham que é só para colocar na parede, né? Uma plaquinha bonita no site, etc. Mas não, aquilo precisa ser vivido, né? Mas pra gente começar, Dani, bora lá. O que são valores de uma empresa? Então, na minha colinha aqui.
E trazendo para o nosso universo, né? Eu botei aqui que valores são os pilares que conduzem o sucesso dessa máquina Inside Sales. Ou seja, ele é o pilar que faz com que essa operação, ou esse coordenador, enfim, né? Ou essa gestão, ela consiga conduzir time, ela consiga conduzir a linguagem do marketing, né? Com o cliente final, ela consiga trazer os valores dentro de uma negociação e consiga, inclusive, né? Promover esse acordo, essa união, dessa cultura organizacional para que os processos sejam executados, né? Boa. Então, essa cola entre do tipo, como é que eu faço esse time executar o processo que precisa ser executado, né? E a gente fala muito, principalmente na área comercial, né? Sim. De pré-venda e venda. Inclusive, a gente falou bastante, né? No podcast onde a gente fala de pré-venda. Os valores dessa cola. Para mim, é essa cola do tipo das diretrizes de fazer essa pessoa entender que é desse jeito que se vai seguir aquele processo. Não, faz todo sentido isso que você está falando, e eu contribuo, faço uma outra releitura também, né, do que são os valores. Os valores, eles fazem parte do jeitão que a empresa funciona. Perfeito, boa. E os valores são aquilo é baseado neles que nós tomamos as decisões dentro de uma empresa. Então, os valores são aquele algo necessário para saber se a minha resposta para uma pergunta para você vai ser sim ou não. Então, eu tenho um determinado valor, você me faz uma pergunta e baseado nesse valor eu vou concordar contigo ou discordar. Eu vou te fazer uma oferta ou não vou te fazer uma oferta. Então, os valores são coisas tão importantes porque eles, literalmente, eles direcionam, né? A gente tá falando de diretrizes, mas eles vão me dizer ou deixar tomar uma decisão ou não tomar uma outra decisão. E aí, por isso que encaixa muito quando tu fala de infantilizar, né? Acho que podia até contar essa história que tu estavas contando. Né? Então, a gente vem conversando bastante, né? Como é que a gente entendeu até hoje como essas máquinas performam, né? E nessas consultorias que eu dou, inclusive a gente troca ideia de bastidores com esse campo de batalha, muito de campo de batalha. Antes de pensar em qualquer coisa, de instalar os processos de marketing, instalar os processos de pré-venda, de venda, de falar em script, cara, a primeira coisa que eu sento com a diretoria lá, cara, missão, visão e valores. Os valores principalmente, né? Primeiro para conduzir até para essa missão e visão. Até as 3 ferramentas, né? Como tu mesmo falou aqui no início do episódio, falando de missão, visão e valores. Mas os valores é o que vai permitir que eu tenha total autonomia de sentar com um time de marketing e comercial para conduzir eles e construir os processos. Sim. Porque sem isso, eu vou estar toda hora dependendo do dono ou dependendo de alguém para poder conduzir. Cara, como é que eu desenho essa máquina baseado nos valores que essa empresa realmente quer chegar? Sim. Só que o que acontece? Quando chega lá, normalmente não tem nada. Zero. Aí tu chega, tu vê, né? Se vê inclusive times até de surpresa, assim, são times grandes até às vezes, né? Agora o último time de consultoria que eu tô pegando é um time mais enxuto, que tá crescendo, então fica um pouquinho mais fácil de desenhar essa cultura, esses valores com eles. Mas quando é time grande, cara, é dificílimo tratar isso. Eu tava comentando de uma cliente que ela trabalhava numa empresa, ela tinha uma empresa que trabalhava só com... Ela fazia meio a curadoria entre ONGs e projetos de Lei Rouanet para empresas grandes, né? De grandes bancos, grandes empresas que têm esse valor de imposto para aportar em projetos de ONG. Só que a empresa às vezes não sabe em qual projeto aportar, se aquilo vai ter conexão, né, com a própria marca e tal. E ela fazia essa curadoria. Só que só ela entendia do processo, só ela entendia os valores do processo. E era um time sênior, extremamente capaz, mas eles não conseguiam dar um passo em uma reunião. Toda reunião, cara, reuniões remarcadas. E o processo, um processo que era para demorar em torno de 3 meses, chegou a quase 1 ano, justamente por causa de processo, tipo, cara, a dona tinha que estar sentada conosco para entender. Todas as reuniões. E eu falei assim, gente, tá faltando desenho de valores aí. Mas ela não queria largar o osso também. Sim. Então, só que ela se sentia sobrecarregada. Assim, só vai parar de se sentir sobrecarregada no momento que você, cara, desenha missão, visão e valores. Porque daí esse time que é sênior, ele vai conduzir, vai te ajudar. Perfeito, perfeito. E, cara, você tocou aqui em 2 pontos, né, que é missão e visão. São outros 2 pilares que dão as diretrizes para a empresa, né? Só para fazer um esclarecimento rápido, né? Então, a gente tem a nossa visão, ou primeiro a nossa missão, né?
que é o porquê que a gente faz o que a gente faz, que a missão vem atrelado a um propósito, a um objetivo, eu construí isso aqui por quê? Depois eu tenho uma visão que é onde que eu quero chegar com essa empresa, o que eu quero impactar com essa empresa, né? Com esse negócio. E os valores. Para eu chegar onde eu quero chegar e alcançar esse objetivo que eu quero alcançar esse objetivo, baseado no que eu vou tomar as decisões. Então, traduzindo missão, visão e valores, a gente faria isso. A gente vai ter outros 2 episódios de uma série que a gente vai fazer sobre cultura de vendas, que vai falar sobre missão e visão também. Lembrando que a gente está fazendo esse esclarecimento aqui, trazendo um pouquinho mais amplo no início, mas o objetivo é trazer esse foco aqui pro time comercial e pro time de marketing e comercial, né? E, cara, você pontuou muito bem, né? Que essa moça, essa empresária aí, ela precisava definir isso para ela não ficar infantilizando o time, não ficar precisando participar de todas as reuniões, porque é basicamente isso. Se as pessoas não sabem como conduzir e não sabem se aquela decisão que elas estão tomando é certo ou errado, porque os valores eles vão ditar isso, possivelmente essa dona ela precisa participar de todas as reuniões. Você falou, eu estava lembrando, na época estava sendo montada a estrutura de pré-vendas. E o turnover na área de pré-vendas era alto. Sim. Porque ela queria também microgerenciar isso porque não tinha valores definidos e aí achava que a posição dela que faria aquela posição dar certo, né? Claro. A presença dela naquela posição ajudaria a performar, mas enfim. Eu estava aqui refletindo, Dani, né? Sobre o que são valores, o que é missão, visão e literalmente, na minha cabeça, né? Vê se faz sentido para ti. Mano. Missão, visão e valores é a PJização. Como é que eu posso falar? É transformar o teu sonho pessoal, né, que tá dentro de ti, os teus comportamentos, aquilo que você acredita, em algo muito maior, em um sistema, em uma empresa. E para isso funcionar, para esse organismo funcionar fora de você, a gente precisa extrair de dentro do dono aquilo que ele acredita, o propósito ou a missão que ele faz, o porquê ele faz, aquilo que ele faz, e aonde ele quer chegar com aquilo, e coloca dentro de um indivíduo novo, né, um organismo novo, que é essa empresa, para aquelas pessoas que estão dentro dessa empresa comprar essas ideias. Ou seja, quando eu sou indivíduo, eu tenho os meus desejos, os meus sonhos, os meus anseios, os meus próprios valores. E quando eu vou para um segundo indivíduo, que é uma empresa que não é mais individual, que eu vou conectar pessoas com ela... Que compartilham daquele mesmo comportamento, né? Eu preciso extrair de mim e colocar aquilo nesse novo organismo. Para as pessoas que vão fazer esse organismo crescer junto comigo, se conectarem ou se não conectarem, elas serem expelidas. Então, não sei se faz sentido isso, mas eu acho que a gente como indivíduo, a gente tem as nossas crenças, nossos valores, nossos sonhos, onde a gente quer chegar, o porquê que a gente faz o que a gente faz. Legal. Só que quando eu quero transformar isso em algo maior, eu preciso extrair de dentro de mim e encontrar uma coesão onde eu consiga atrair mais pessoas para aquele meu objetivo e transformar isso, deixar isso muito claro dentro de uma empresa para saber quem que vai entrar nesse barco comigo ou não vai. Faz sentido ou tô viajando demais? Faz sentido, sim. Uma das coisas que a gente até estava conversando antes de gravar como identifica esses valores, sim, né? E às vezes não é uma lista, né? Não. As pessoas normalmente vão na internet e tal, buscam uma tabelona lá com 50, 60, 100 valores e começam, eu acho que é esse, eu acho que é aquele. Mas é esse trabalho do tipo, tá, como é que eu vivo o meu dia, né? Como é que é esse dia a dia do negócio que eu quero ver acontecer? É em cima dessa história, em cima desse comportamento que a gente consegue entender o valor. A palavra que é chave para mim são comportamentos. Os valores, eles aparecem nos comportamentos que as pessoas têm no dia a dia, que eu tenho no meu dia a dia. Quais são os comportamentos que eu quero que a minha empresa tenha? Claro que o comportamento é um mix de missão, visão e valores, sim, mas muito forte para os valores, né? Então, quando eu começo a ter essa ideia de como que eu quero que a minha empresa funcione, ou melhor, como que eu quero que o meu time de receita funcione, né? Como que eu quero que o meu marketing se comunique, como que eu quero que o meu comercial se comunique, como que eu quero que eles atendam os clientes. Quando eu começo a ter uma noção de tudo isso,
eu começo a ter um pouco mais de clareza sobre quais são os valores que eu quero para minha empresa. Então, algumas perguntas, ou uma pergunta para ajudar a definir os valores como que eu quero que as pessoas se comportem aqui dentro? O que faz sentido para mim? Qual que é o comportamento? E quando eu identifico qual que é esse comportamento, por exemplo, eu quero que as pessoas coloquem o cliente como prioridade. Eu quero que as pessoas olhem para o cliente e façam o que tiver ao alcance dela, e muitas vezes fora do alcance dela, para agradar ou para entregar o resultado para aquele cliente. Quando eu identifico esse comportamento, Dani, eu consigo facilmente identificar um valor conectado a isso, como sucesso do cliente, compromisso com o resultado do cliente. E aí são diversas variações. Mas o nome, ele não é a parte mais importante. Mas sim, qual que é o comportamento que está atrelado a esse nome que a gente vai dar o nosso valor. Pô, a gente conhece, tem várias empresas como, sei lá, o Érico Rocha, tem o UAU, enfim. Me fugiu da cabeça aqui, os valores da Netflix tem algumas coisas bem legais também, com nomes diferentes. Depois, se quiser, dar até um Google aí dos valores da Netflix, mas onde as pessoas pegam termos e transformam aquilo em valores. Porque valores, diferente do que você falou, que pega uma lista e sai selecionando os melhores, bonitinho, né? Mais bonitinhos. Os valores, eles são muito mais baseados em comportamentos. E esses comportamentos eu posso traduzir de várias maneiras. No EAG, por exemplo, eu tenho intensidade, cara. Que a gente precisa ser intenso em todas as áreas da nossa vida. No EAG a gente fala work hard, play hard. Então, pra trabalhar, eu preciso trabalhar pra caramba. E quando eu estiver brincando ou, enfim, curtindo com a minha família, também. Eu tenho que curtir muito com a minha família. Então, é ser intenso. E, cara, se a gente olha na maioria das listas de valores, não vai ter intensidade. Sim. Eu lembro de um que a gente tinha no EAG, que o intensidade, ele acrescentou isso. Mas lembra do esforço discricionário? Que é fazer bem feito pelo simples prazer de fazer bem feito. E hoje não tem mais isso no EAG, que a gente traduziu de outra maneira. Ele entrou dentro do intensidade, né? Porque intensidade também é fazer bem feito. Integridade é fazer as coisas por inteiro. Então, a gente foi traduzindo os comportamentos. O comportamento do esforço discricionário, ele continua, só que traduzido para um outro valor. Cara, eu acho que talvez a maior reflexão, e eu não tinha pensado nisso aqui antes da gente conversar, mas a maior reflexão é que os valores, eles não são as palavras. Os valores, eles são os comportamentos. E é legal que tu falou, é que a gente tá falando sempre do lado positivo do comportamento, né? Mas o que é muito legal e que a maioria das empresas eu vejo também, os donos também reclamam bastante, principalmente na área comercial e a área de marketing que não é protagonista. A gente já falou de um marketing mais protagonista, né? A gente vai falar ainda muito mais. Mas eles não entendem que quando eles não colocam esse comportamento de forma intencional, esse comportamento, de alguma forma, ele está instalado lá e ele não está gostando. Sim. Então, existem valores, queira ele ou não, acontecendo no negócio. Perfeito. Então, ou ele realmente entende aquilo que ele quer, aquilo que ele acredita e põe isso para acontecer para o time e aquilo acontece na comunicação, acontece nas vendas e na instalação dos processos, ou aquilo vai estar rodando e assim, cada um com seu valor. E aí fica uma bagunça, né? Caramba! E aí tu vê o time de marketing não conversando direito com o de vendas. Teve um dia desses que eu peguei um processo onde o comercial não queria abrir os números pro marketing. E eu falei assim, cara, o que tá rolando aqui, né? Como assim? O marketing precisa das informações, né? Não faz sentido. Não é teu essa informação, né? Mas é baseado naquele líder que acreditava que aquilo não ia funcionar, entendeu? Sim. Ele achou que aquilo era dele. Mas ele tava, óbvio, pra ele tava assumindo aquilo como valor dele, né? Sei lá, essa informação pra mim, ela é confidencial, eu não posso mostrar, mas se não tem os valores da empresa, a empresa fica refém desses valores pessoais, né? Sim. E aí fica essa zona. E aí vem a satisfação dos donos. Sim. Meu time de comercial não conversa, né? Com marketing, meu marketing não performa, né? O CS cai tudo lá na bomba, lá na entrega com a área de CS, ou com a área de desenvolvimento, ou com a área de produto, cai tudo lá, e aí lá é uma reclamação sem fim, por conta desses valores que não foram trabalhados desde o começo. Né? A promessa mal feita no marketing, a promessa mal feita no comercial. E de novo, volta para comportamentos, né? Porque a gente falou aqui nos primeiros, 10 minutos de comportamentos, de como viver o valor.
e tem os comportamentos de como não viver os valores. Perfeito. E aí que se encaixa todo esse quebra-cabeça que a gente foi montando nesses minutos iniciais desse podcast. Porque do mesmo jeito que eu tenho clareza, eu sei quais são os comportamentos que eu quero para atender o meu cliente, continuando no exemplo de atender o cliente, eu sei quais são os comportamentos que eu não quero para atender esse mesmo cliente. E aí eu começo a construir, caramba, então para mim é muito importante esse comportamento atrela esse valor. Para mim é muito importante esse comportamento atrela esse valor. Mas se eu fizer isso daqui, eu não quero. Então isso é o que eu não quero, é uma forma de eu não viver esse valor, né? De eu não mostrar como que isso vai ser feito na minha empresa. Então eu tendo essa clareza de como viver e como não viver os valores, ou dos comportamentos que eu quero, dos comportamentos que eu não quero, eu consigo decifrar os valores e trazendo um pouco mais de clareza para como eu vou construir os meus próprios. E cara, e aí fazendo uma transição, né, para como isso vai impactar no Marcon, como isso vai impactar no time de receitas, marketing, comercial, CS, e às vezes até em toda a empresa, mas o nosso foco aqui, né, eu acho que a gente começa a entender que esses valores, de novo, né, são as diretrizes, cara. E as diretrizes, para uma empresa que trabalha com inbound, com uma empresa que trabalha com comunicação com o cliente, as diretrizes são a forma que nós vamos se comunicar com o cliente. Se eu não sei a forma que eu vou me comunicar com o cliente, eu vou me comunicar de qualquer jeito. É legal isso que tu falou, porque boa parte das empresas que acabam instalando a máquina Inside Sales, né, no começo, elas tendem a terceirizar muita coisa, né? Normalmente o comercial não, mas o marketing sim. E aí fica o marketing terceirizado com um time comercial interno. E o alinhamento de valores com esse terceiro, ele também não está alinhado. E aí fica aquela pasteurização do marketing, né, visto de uma agência ou visto de um prestador de serviço, aquilo que ele olha para o mercado e não que é a verdade do próprio negócio, para fazer a passagem de bastão para uma área comercial. Sim. E aí, de novo, fica aquela salada de fruta aí que ninguém entende, né? O como levar esse cliente de fato até o final, com aqueles critérios de diretrizes do próprio negócio. E aí começa lá pelo posicionamento, né? Quando a gente for falar desse método que a gente tem para implementar máquina de vendas, para implementar marketing comercial numa empresa, cara, dentro da engenharia reversa que a gente faz, ela vai do sino e termina em posicionamento. Consequentemente, ela começa pelo posicionamento. Sim. E o meu posicionamento, a gente vai ter um episódio que a gente vai trazer a Aline para falar sobre posicionamento, é a forma que eu vou me comunicar perante as pessoas, perante o mundo, perante a minha empresa. E se eu não me comunicar do jeito certo, se eu não souber quais são os valores, eu vou muitas vezes extrapolar na minha comunicação, ou muitas vezes, como você estava falando antes, né, não ser incisivo o suficiente naquilo que eu tenho que falar, naquilo que eu tenho que me comunicar. Então, olha só, como que os valores influenciam? Cara, quando a gente olha para o marketing, a primeira coisa é a comunicação / posicionamento. Se o marketing não tiver bem claro quais são os valores daquela empresa, ele pode criar uma campanha que não tem o comportamento que o dono gostava. Ele pode criar uma campanha que o dono goste muito também, mas ele deixa de fazer mais vezes daquilo porque aquilo não é claro. Ele pode fazer diversas coisas que podem tanto atingir o valor como ferir. Só que como ele não tem essa clareza, ele não é direcionado. E aí quando eu começo essa direção, fica mais claro. É mais fácil produzir um conteúdo se eu sei como que eu posso falar e como que eu não posso falar. Não é? Sim. Looping aberto aqui, né? A gente vai falar de objeções, né? Tem episódio de objeções que a gente vai acabar comunicando, mas parte das objeções, elas acontecem pela falta de firmeza, decisão de um time comercial e do time de marketing. O que faz esse time de marketing, esse time comercial, ele não ser firme na promessa, ser firme em fazer realmente a demonstração de valor? Falta da clareza de valores. Perfeito. Falta de clareza de como eu sento ali do tipo, cara, eu tô aqui para ajudar esse cara a dar resultado. Né? A gente já comentou sobre isso, inclusive, né? Como é que o cara fica firme tu tá fazendo uma besteira com o teu negócio se eu não te ajudar agora. Essa firmeza, né? Essa segurança de ir para cima do prospecto, enfim, né?
E tá pautado em valores. Sim. Não tem outro cenário que não botaria esse cara como pré-venda, comercial, inclusive o próprio time de marketing a prometer de fato o resultado se não tiver baseado em valores. Claro. O que acontece? Aí fica, às vezes, sei lá, como eu já vi também, um copywriter júnior desenhando uma carta, né? Desenhando uma carta de vendas, ou desenhando um criativo morno. Porque ele não tem capacidade de chegar e prometer. Ele dá uma sebraiada. Ele faz um conteúdo que estaria em qualquer outro portal, né? Portal morninho de conteúdo. Isso ele não pega é o tipo de comunicação de agência, né, velho? Então, assim, mas de novo, agência que não se preocupem do tipo, Sim. cara, eu quero te atender com resultado. Qual é a missão e visão e valores de vocês? Porque é aqui que a gente vai dar essa Sabe o que acontece? Muitas vezes a empresa não tem, a agência quer criar a missão, visão e valores. No que elas acham bonito, no que pode vender, mas não o que realmente representa aquela empresa. Não é o DNA da marca. Não é o DNA da marca. do negócio. Quer ver então quando pega, já passou, já tive agência, né? Já passou isso, né, como proposta e a gente recusou, cara, isso é um trabalho que a gente pode conduzir. Mas uma empresa que tem mais de 50 não faz o menor sentido a gente chegar ali e empurrar isso goela abaixo. Óbvio. Faz o menor sentido. Óbvio. E, cara, você já teve agência, mas eu tenho muitos conhecidos que têm agência que dentro do escopo de trabalho está a construção de missão, visão e valores. Faz parte de um entregável, né? Não faz sentido. E aí a gente sai lá do início do podcast que a gente falou, porra, isso aí sai de dentro do dono, sai de dentro da construção daquele indivíduo que se torna agora um indivíduo PJ. Como que uma empresa terceira vai vir criar, entendeu? Inclusive tem processo de construção de missão, visão e valores, principalmente empresas que já existem, que traz o time, inclusive, né? Sim. Como é que vocês vivenciam isso? Porque se é uma cultura instalada que é legal, a gente traz. Se é uma cultura instalada ali de valores que não é legal, legal. Então isso aqui a gente não vai utilizar e a gente vai mudar ela para realmente enquadrar naquilo que o dono acredita, os sócios acreditam, né? Exatamente, né? E, cara, quando a gente bate nessa tecla, né, de falar sobre valores, de falar sobre missão, de falar sobre visão, mas focado em valores, cara, de novo, começa lá pelo posicionamento, como que eu vou me comunicar, começa sobre como eu vou fazer minhas campanhas, começa principalmente sobre a promessa, né, Dani? Você falou muito do lance de promessa. Porque o que é uma venda? É uma promessa. Uma promessa do que eu vou te entregar algo, que o meu produto ou o meu serviço vai te entregar algo. Como que eu faço essa promessa? Cara, é extremamente baseado em valores, né? Não tem como. E normalmente, quando eu vou instalar as máquinas de Inside Sale, o que acontece é, uma primeira olhada, né? A gente fala sebraiada, né? A gente olha aquele conteúdo que é um conteúdo que não vende, é um conteúdo morno, ele não provoca ação nenhuma. E aí... Mais do mesmo. E aí são promessas do tipo... com isso você poderá, né? Cara, e aí o comercial repete isso. E, gente, como é que vocês conseguem vender alguma coisa ainda, né? Cara... O cliente tem que fazer muito esforço para entender. Tem que estar querendo muito, né? Por isso que aí só vende para quem quer comprar. Aquela parcela pequenininha, né? Isso, não eleva nível de consciência, não faz o cara sentir tesão, desejo pelo teu produto. Não vira fã da marca. Não vira fã da marca. Vai embora depois e às vezes vai até reclamando porque não conectou, né? Talvez a expectativa que ele mesmo criou, que não foi a promessa que o vendedor, o marketing trouxe. E aí vou te falar, cara, que quando a gente tá falando de valores, né, especificamente, não existe valor certo ou errado. Não existe promessa certa ou errada. Existe a promessa que vai conectar com o teu valor. Então, por exemplo, se o meu valor é lucro acima de tudo, cara, eu vou fazer a promessa que me gere mais lucro. Se o meu valor for integridade, eu preciso fazer uma promessa com integridade. Mas se integridade não importa pra mim, se pessoas não importam pra mim e o meu valor é lucro, eu quero botar mais dinheiro no bolso, cara, as minhas decisões vão ser baseadas em ter mais dinheiro. A minha comunicação, nem que eu engane o cliente na minha comunicação, mas, cara, ela vai estar atrelada a um valor que vai ser vivido na minha empresa. Perfeito. Não existe valor certo ou errado. Existe valor a ser vivido. Legal isso que tu falou, porque a gente estuda muito comportamento humano, né? E o processo de venda é uma transmissão de segurança, né? Transmissão de sentimento, né? Esse sentimento da segurança, né? O marketing comercial, enfim, esse time de receitas. O Jeb Blount, no livro Objeções, ele fala muito disso.
que essa falta de clareza, essa falta de firmeza em não levantar barreiras na venda, ela acontece muito com essa clareza de promessas, né? E prometer, a gente está chegando aqui a uma conclusão que, cara, tá baseado em valor. Só que o time que não entende que são os valores que vão conduzir essa promessa, do mesmo jeito, né? Lucro a qualquer custo, né? A venda a qualquer custo. O cara quer tem aquele livro lá, Lucro Primeiro. Lucro Primeiro, que tem, né, tem bastante essas contradições, assim, que, né, que tem gente que talvez com os valores daquele livro vai estar tudo certo, se identifique. Mas o que ele fala? Por que as objeções, né, ou as vendas às vezes não performam tanto? Por conta de um sentimento de rejeição. Pelo medo de prometer, pelo medo de realmente ser firme, pelo medo de não entender como defender o produto. Como é que ele vai ter medo de ser firme se ele não pode ser firme? Se ele não pode ser firme, ele não sabe os valores dele. E aí, com esse medo de ser rejeitado, não só em prometer, mas, né, ou oferecer, o time do comercial trabalhando as campanhas, trabalhando os funis, enfim, e a parte do time comercial também, eles com medo dessa rejeição com o cliente, inclusive interno, porque não tem valores, né, desenhados, eles acabam agindo nessa zona morna, né? E aí fica isso, eles vendem para quem quer, né, quer emitir pedido ali. Não, beleza, me dá aqui, deixa eu comprar isso aqui para ver qual é. E a gente volta para a questão do nível de consciência, né? O cara nunca vai vender Ele não ajuda, né? Não traz essa venda consultiva. Não, cara, vem cá, tu tá aqui, a promessa é essa, vou te levar para esse caminho. Não existe essa clareza, porque não tem os valores definidos. E Dani, a gente passa do marketing, né, do posicionamento, da promessa do marketing, da produção de conteúdo, o que a gente vai falar, o que não vai falar, e chega até na forma de vender, como você estava falando, né? E aí, por exemplo, sabe o que acontece muito, Dani? Aquelas ancoragens falsas. Beleza? Então, esse produto era 30 mil, mas pra ti eu vou fazer por 10. Ou melhor, só hoje. Cara, tu gosta disso? É difícil acreditar, né? Mas isso aí é contra os teus valores. Mas tem empresa que tá tudo bem fazer isso. Perfeito. Só que sabe o que acontece? Sabe o que é o pior cenário? É que o dono não gosta, não quer que faça isso, mas deixa fazer. Mas deixa fazer. Porque não tá claro pro time comercial o que pode ou não pode. Por quê? Porque o valor não tá claro, não tá definido. Então tem muitas maneiras que a gente pode encaixar a forma que o comercial também fala, as ancoragens, a forma de vender, a forma que um time comercial age no dia a dia, porque é baseado em valores. Quero contar uma história aqui. Esses dias eu tava conversando com uma cliente, ela chegou pra mim, cara, eu tô lá na empresa, os caras vendem 200 pau por mês. Eu saio da empresa, porque eu viajo bastante, entrego treinamento, cai as vendas 40%, 50%, 60%. E eu perguntei, poxa, que legal, tem os números? Tem, tá aqui os indicadores, os números, etc. Tá, então a gente não tem problema com o número. Mas me diz uma coisa, quando você vai cobrar essas pessoas, você cobra essas pessoas baseadas no quê? Como assim, João? Pois é, qual que é o valor que essas pessoas estão deixando de viver quando você sai da empresa e elas baixam a produção? Não tenho isso. Como que tu não tem isso? Tu acabou de passar por um treinamento para construir isso. Okay. Mas é que isso aqui eu não apliquei ainda. E aí foi onde caiu a ficha dela. Porque quando ela sai da empresa dela e as pessoas mudam o comportamento, é porque aquela empresa vive uma anomia de valores. Sim. Até tem, mas ninguém vive. Ou às vezes nem tem e ninguém vive. E aí o que acontece? É muito fácil eu falar pra ti, Dani, eu quero que tu continue vendendo. Mas não te falar um porquê. E aí agora, se eu saio da empresa e o Dani para de vender, Dani, você não continua vendendo. E cara, você tá quebrando o nosso valor que é resultado. Você acha que com esse comportamento de maneirar ou diminuir a tua produção, ficar mais no celular e achar que tá, enfim, um oba-oba, um tudo certo, você acha que você tá vendo esse valor resultado? Você acha? Não, né? E se você não tá vendo esse valor, você não vai continuar nessa empresa. Quando eu tenho os valores, até para um time produzir ou deixar de produzir, é mais fácil. Se o meu cliente, quando eu não tô na empresa, se meu funcionário, quando eu não tô na empresa, ele deixa de responder as mensagens dos clientes, ele deixa de fazer os follows, será que ele tá vivendo compromisso com o resultado do cliente? Ou o valor que possa ter dentro da empresa? Claro que não. Sim. Só que se eu não tenho isso mapeado, como é que eu vou dar um feedback para esse cara? É legal isso que você tá falando, porque a gente já tá numa cultura de diretoria, né? Então a gente fala com donos, fala com a diretoria e tal. O que acontece em nível de coordenação, mais perto da operação, é que essas tomadas de decisões elas são muito difíceis. Tu vê, normalmente a fala
de um supervisor, um coordenador, às vezes até gerente, que eu vejo fulano entrou, eu consegui engajar até o 3º mês, 4º mês. Depois esse cara perde performance. Ele não tem a ferramenta de valores, não tem ferramenta clara para conduzir esse cara para uma performance. E aí fica isso. Aí tem a baixa performance, né? Não dá para fazer, a gente chama de one-on-one, né? Esse feedback mais próximo. Feedback no quê? No quê? Baseado no quê? Aí às vezes vai demitir porque o cara tá chateado, enfim, tá mal, né? Por conta do comportamento. Mas às vezes não é nenhum comportamento que talvez esse cara em nenhum momento foi alinhado. Esse cara não tem nem a oportunidade de se conectar com a empresa porque ele não sabe. Entendeu? Como é que aquilo funciona. E aí, cara, diversas coisas da gestão e liderança de um time vão ser baseadas nos valores. Então, caramba, como é que eu vou avaliar a performance comportamental do meu vendedor se eu não sei quais são os valores dos comportamentos que ele precisa ter? Como é que eu vou dar um feedback para ele se eu não sei quais são os valores? Como é que eu vou fazer uma avaliação de desempenho se eu não sei quais são os valores? Porque eu posso olhar só para um lado, que é a conversão dele. Mas a gente precisa entender que a gente faz gestão de números e lidera pessoas. Perfeito. E liderar pessoas é falar de comportamento, falar de emocional, falar de novo, né, comportamentos que as pessoas têm no dia a dia. Então, se eu não tiver esses valores para balizar, se eu não souber como que esse cara vai tomar decisão e se eu não conseguir julgar se aquela decisão está certa por algum balizador que ele tomou no dia a dia dele, fica muito difícil. Fica muito no campo das ideias, fica muito no mundo livre e isso gera uma incoerência. Porque algumas vezes eu posso achar que uma pessoa tomou uma decisão e eu tenho uma relação afetiva com ela foi certa. Sim. E outras vezes uma outra pessoa que tomou a mesma decisão, só que eu não tenho uma conexão com ela, tá errado. Quando eu não tenho parâmetro... Critério nenhum, né? Quando eu não tenho critério, tudo isso fica a cargo do meu relacionamento com as pessoas. Tudo isso fica subjetivo. Por isso que é tão importante os valores, Dani. Pra gente trazer objetividade, pra gente trazer critérios, pra gente trazer diretrizes, pra gente trazer o máximo de informação possível, dando oportunidade para as pessoas se conectarem do jeito que eu faço as coisas ou não. Porque uma pessoa que não está conectada do jeito que você faz, essa pessoa não está por inteiro. Legal isso que tu falou, João. Porque o que eu vejo também se uma pessoa dessa, com esse tipo de atitude, sai de um negócio, balança tudo, né? Não tem estrutura que aguente. Porque o time ali tá perdido, ele é conduzido baseado num julgamento, né, de conexão emocional com as pessoas e não, de fato, com uma espinha dorsal de valores. Baseado no meu bom senso. Se esse cara sai do jogo, aquele time ali despenca. Né, eu não consigo nem botar alguém ali pra tipo, cara, é só seguir isso aqui, né? É só seguir esses processos, os valores. Fica difícil, inclusive, botar uma pessoa no lugar de volta. Perfeito, Dani. Eu acabei, literalmente acabei, faz 2 semanas, nem isso, de participar de um treinamento sobre valores, né? E, cara, foi muito legal. Foi um treinamento com a Samantha Lucchini. Foi muito bom mesmo, assim. E a gente entrou numa discussão muito massa que falava sobre bom senso. Porque quando eu vou pro meu âmbito pessoal, cada um tem o seu bom senso. E bom senso é bom senso, velho. Sim. É as tuas crenças, é aquilo que tu acha. Eu posso ter uma opinião diferente da tua e não quer dizer que a minha tá errada e a tua tá certa, ou vice-versa. E quando a minha empresa é pautada em bom senso, de novo, cada um vai ter um jeito que acha que é a melhor forma de agir e tomar decisão. Sim. Então, olha só o risco de não ter os valores bem definidos. Eu vou depender do bom senso de cada indivíduo. E, cara, bom senso é bom senso. Para algumas pessoas, tá tudo bem beber e dirigir. Para outras pessoas, não tá. Para algumas pessoas, tá tudo bem furar uma fila. Para outras pessoas, não tá. Para algumas pessoas, tá tudo bem fumar um cigarro, beber bebida alcoólica. Para outras pessoas, não tá. E você vai ter essas pessoas que vão ter pensamentos diferentes dentro da tua empresa se você não tiver critérios, balizadores, ou seja, valores, para que todo mundo pense igual, para tomar as decisões que tem que tomar no dia a dia. Cara, esquece. Vai virar uma bagunça. Verdade.
Eu tenho outra coisa para comentar. Eu tenho tido alguns desafios com times remotos, né? Uhum. E valores em times remotos também, assim, ó, é mais essencial do que nunca, inclusive. Porque a cultura local, presencial, ela é muito rápida, né, de ser absorvida, né? A osmose, né, o contato no dia a dia, ela vai moldando. Mas cultura remota também. A gente tá vivenciando momentos de times de inside sales, e principalmente times de venda e pré-venda, trabalhando muito remotamente, né? Hoje a demanda pelo mercado de inside sales e a galera de pré-venda ali, enfim, pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? E valores ajudam muito a conduzir essa cola que a gente comentou em pré-vendas, né? Entre marketing e os closers, né? Os vendedores, esse time comercial, esse pedacinho do time comercial que é a pré-venda, o pessoal tem trabalhado bastante em remoto, home office, e não faz sentido trabalhar com esse time se eles não tiverem um mínimo de noção e as diretrizes, né? São os valores. Porque são os pontos em comuns, né? Eu posso olhar para o meu colega do lado e entender que a ação dele não está sendo baseada naquilo que ele acredita, mas sim no que a empresa acredita. Quando eu tenho esses valores, eles trabalham como cola, porque ele é o meu algo em comum entre as pessoas. O que significa, ou qual que é a melhor maneira de gerar rapport? Dani, gerar conexão. Aqui, ó, visual, né? Não, além disso, mas qual que é a melhor maneira de gerar rapport? É falar de pontos em comum com a pessoa. Falar de pontos de conexão, de pontos que vocês dois convergem e acreditam na mesma coisa. E quando eu tenho os valores da minha empresa... Aquele grupo se conecta com aqueles mesmos pontos. Né? Exatamente. E aí o que facilita? Na conexão do time de marketing comercial, que é um dos objetivos desse podcast. E por isso que, por mais que quando você tá escutando esse podcast de início, possa, como é que vai fazer sentido falar de valores para aumentar minhas vendas? Cara, aumenta. Pode ter certeza. Quando você tem os valores bem definidos, as diretrizes, a forma de tomar decisão bem clara, os comportamentos que você quer dentro do teu time, você vai ter um time mais engajado. Inclusive as conversas, né? As reuniões entre marketing comercial para estabelecer o que vai ser feito, né? Entre os dois times para provocar mais receita, para melhorar a performance do funil de vendas. Cara, clareza de valores vai amadurecer teu time. A clareza de valores vai amadurecer teu time. As discussões vão deixar de ser rasas, vão deixar de ser baseadas na minha opinião e vão começar a ser baseadas em critérios e diretrizes que a empresa quer, que a empresa busca para alcançar a missão e a visão dessa empresa, que a gente vai falar em outros episódios, não é? É isso aí. Dani, qual que é um insight que você deixa sobre valores pro pessoal que escutou a gente até agora? Cara, assim, valores para mim conectam os times, né, de receita, marketing e vendas, e também a área de CS, eles contribuem bastante. Então é a cola aí que conecta esses times, porque acaba com essas barreiras entre esses times. Não é sobre o que cada um acha, mas é sobre como é que a banda toca, né? Ou como é que a empresa é tocada. E cara, basicamente é isso. Cara, o meu insight sobre valores que eu deixo é que, de novo, acho que a gente abriu o podcast falando sobre isso. Os valores vão dar as diretrizes da sua comunicação, do jeito que você vai se posicionar, do jeito que você vai prometer e do jeito que você vai vender. Sem eles, tudo isso fica baseado no indivíduo. Tudo isso fica baseado no bom senso da pessoa que está atrás, operando aquela função, seja de pré-vendas, de vendas ou no marketing. Então, os valores eles vão dar as diretrizes. Eles vão tirar do senso comum ou do bom senso individual e vão trazer para o senso coletivo, que é o senso da empresa. Então, defina seus valores para você não ter mais ruído de comunicação. E, por último, queria dizer que foi um prazer inenarrável, Dani, e vocês que estão escutando a gente. Mais um podcast. Mais um. E... Toca o sino. Toca o sino.